O título da minha mensagem hoje é Transição da Fé. E eu creio que hoje é um culto de transição. É um momento de transição profética que a gente está vivendo. Não só no que já foi anunciado de expansão, mas na vida espiritual da igreja. A gente não está só em expansão em território físico, não. Essa igreja está avançando em território espiritual, em crescimento de almas, de vidas, da fé de cada um de vocês, que está sendo construída, edificada e aumentada durante os cultos e durante essa série de mensagens. Portanto, enquanto você está em pé, abra comigo no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Aleluia. Marcos 4, versículo 35. Até o 41, olha o que o texto diz, acompanhe na sua Bíblia, no aplicativo, na tela. Diz assim a palavra de Deus: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-se, fique quieto, aquieta-te, vento. E o vento se aquietou, e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E o segundo texto para a gente aplicar com esse está em Jó, capítulo 42, versículo 5. Um texto muito conhecido da igreja. Jó viveu as maiores tempestades que um ser humano pode viver. Tempestades e águas que inundaram todas as áreas da sua vida, financeira, física, saúde, família, posses. E depois dele sair dessa tempestade e experimentar o que Deus tinha para ele, ele olhou para trás as experiências da sua vida e ele falou o seguinte, Jó 42, versículo 5: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Tome o seu assento dando glória a Deus, aleluia comigo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, aleluia, aleluia. Deixa eu mudar um pouco, eu sei que essa minha pergunta inicial, introdutória, vai mudar um pouco o clima do culto, mas também vai deixar você feliz e alegre. Minha pergunta para a pessoa do teu lado: você gosta de açaí? Pergunta para essa pessoa. Já estou ouvindo língua estranha já aqui em vez de sim. Eu vou fazer uma segunda pergunta para você, igreja. Eu vou pedir que você levante a sua mão, tá bom? Não responda não. Quem já provou o açaí de verdade? O açaí de verdade é de Belém do Pará. Levanta quem já provou só. Pouca gente. Pouca gente. Pouca gente provou do maná escondido. Pastor, puro ainda não, de Belém não, pastor. Eu já experimentei com leite ninho. Eu já experimentei com leite condensado. Eu já experimentei com Nutella e M&M. Eu já botei banana, morango, pastor. Eu já botei, pastor, marshmallow. Pastor, eu já botei chantilly. O sangue de Jesus tem poder na tua vida. Outro dia, eu bati um açaí lá em casa. Açaí tem que ser cuidado com muito carinho. Lembra quando a gente vê aqueles programas de Masterchef? Ele fala assim: trate o peixe, os ingredientes com carinho. Açaí você tem que ter carinho dobrado. Você pega uma polpa tipo a do Grusso, que vem lá de Belém do Pará. Você deixa congelado um tempo, que ela chega numa polpa. Aí você coloca ela em temperatura ambiente. Nem muito quente, nem muito frio, para ele não passar calor e nem frio. Cuida bem dele. Aí depois que ele descongela um pouco, você bota dentro de um liquidificador algumas poucas colheres de açúcar. Se você está fazendo 1 litro, coloque no máximo 3,5 colheres, só para quebrar. Tem gente que gosta sem açúcar, eu gosto com um pouco de açúcar. Aí você bate ele, sai aquela papa grossa parecendo uma abacatada, que você coloca a colher assim e vira, e o negócio não sai da tigela. Esse é o ponto ideal. Aí você torra uma farinha de tapioca, coloca num prato do lado, e você prepara também um camarão seco. Meu Deus do céu,
Senhor, me segura que hoje eu vou dar uma rajada aqui em cima. Outro dia eu preparei um desse. Isso é coisa fina. Aí eu estou preparando, comendo daqui a pouco. Eu vejo meu sogro, que Deus o tenha. Eu vejo meu sogro passando um café. E do nada eu só escuto um barulho assim, ó. Eu olho. Ele está misturando e depositando e derramando o café quente em cima do açaí. O culto fúnebre dele foi mês passado. Sabe qual é a coisa mais gostosa da gente ter um açaí de verdade, um açaí puro? Porque eu falo para as pessoas, gente, nada contra. E tem muita gente que até vende, é uma delícia, é gostoso daqui. Só que você já foi no supermercado e você já viu aquelas pessoas que falam sobre o consumo de produtos para a gente ter cuidado? Que a gente chega na gôndola do supermercado e a gente vê aquela embalagem de leite e a gente pensa que a gente está comprando leite. Mas quando você lê pequenininho, não é leite que a gente está comprando, é produto lácteo, bebida láctea. Aquilo é um derivado muito longe de leite. É um pouco como eu me sinto tomando os açaí aqui dessa região um pouco. Isso, isso é produto açaí lácteo. Não é um negócio verdadeiro. Mas sabe qual é um dos meus maiores prazeres? E se eu tivesse esse prazer, uma casa bem grande e muito açaí no freezer, na geladeira, a minha alegria seria receber cada um de vocês um dia na minha casa para eu preparar um açaí, um dos meus hobbies. Eu gosto de cozinhar. E eu gosto de cozinhar e dar para a pessoa provar. Geralmente uma comida típica da minha região. Eu sou amazonense, depois morei em Belém do Pará e tem muitas comidas que muitos aqui não provaram. E a gente coloca, e às vezes eu recebo algumas pessoas em casa que nunca provaram, nunca experimentaram um açaí de verdade. Aí eu bato aquele açaí, coloco com a farinha, coloco o camarão e falo assim, ó, come um pouquinho. Enquanto a pessoa está colocando aquela colherada na boca, dá para ver o semblante dela mudando. É como se ela estivesse recebendo o Espírito Santo na hora, assim. É uma conversão. Enquanto elas estão se deliciando com aquele maravilhoso açaí, dentro do meu espírito vem aquele texto que o salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. Aí, as pessoas que experimentam de duas uma, ou algumas falam assim, pastor, isso aqui é a melhor coisa que eu já provei na minha vida. E outras pessoas falam assim, pastor, isso aqui tem gosto de terra. Essas pessoas já não estão mais no nosso meio porque eu já dei carta de mudança. Né? Pastor, o senhor botou disciplina? Não merece ficar em disciplina. É carta de mudança direto. Mas sabe o que eu acho interessante? Algumas pessoas falam, pastor, eu amo açaí, mas eu nunca tinha provado o açaí de verdade. E agora que eu experimentei o açaí de verdade, eu não consigo mais voltar a comer o açaí que eu comia antes. Porque, pastor, depois de eu experimentar este açaí, aquilo que eu chamava de excelente, eu passei a chamar de bom. Aquela experiência que para mim era o ápice, aquele açaí que eu comprava congelado, que vinha com guaraná, que vinha com granola, que vinha com banana, que vinha com mel, que vinha com marshmallow, que vinha com chantilly, eu achava aquilo o ápice da culinária, mas agora que eu provei o de verdade, aquilo que eu chamava extraordinário, eu passei a chamar de bom. Só porque você não conhecia o outro nível, não quer dizer que o outro nível não existia na sua vida. Após o açaí de Belém, quem gosta de açaí daqui, não vai chamar esse açaí de extraordinário. Vai chamar esse açaí de bom. Sabe por quê? Porque você saiu do conhecimento da informação e foi para o conhecimento da experimentação. Porque muita gente fala, pastor, eu já ouvi falar desse açaí. O senhor sempre prega e cita ele aqui no púlpito. Então eu já vi foto, eu já vi vídeo, eu tenho todas as informações acerca dele, mas eu nunca experimentei. Aí agora que eu experimentei, ele mudou totalmente o meu conceito sobre açaí. Eu não consigo mais comer aquilo que eu comia antes. O que eu chamava de extraordinário passou a ser bom. Então isso acontece quando nós transicionamos o nível da informação para o nível da experiência. Quando a gente só ouve falar, mas depois a gente experimenta. Então, quando eu mudei e transicionei da informação para a experiência, isso mudou a minha visão de vida. Aí você está perguntando, pastor, eu vim para a igreja, o que açaí tem a ver com Jesus? Tudo. Açaí é de Jesus primeiro. Deus me revelou agora, o Espírito, vai ter açaí no céu, amém, igreja? É
possível que muita gente nessa igreja conheça Jesus no nível da informação, mas nunca experimentou, nunca teve uma experiência real com Jesus. Você vem aqui, você ouve e você recebe informação. Você lê a Bíblia, às vezes você recebe informação. Você ouve um louvor, você recebe informação. Mas você nunca conseguiu transicionar do nível da informação para o nível da experiência. É por isso que Jó cita os dois níveis. Antes eu te conhecia de informação, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje não, eu transicionei para a fase da experiência. Hoje os meus olhos te veem. É por isso que Deus colocou no meu coração para a nossa igreja, e num culto tão abençoado como esse, eu sinto que antes de eu pregar, Ele já está transicionando a fé de muita gente. Por muito tempo, você só ouviu a pregação, você só recebeu informação, mas Deus está mandando dizer para algumas pessoas: eu vou te transicionar. Você vai sair da informação para a experimentação. Quantos querem experimentar coisas com Deus? Deus quer transicionar, orquestra, a nossa fé. Deus não quer só se relacionar contigo na base da informação. Ele quer ter uma experiência pessoal contigo, onde Ele se revela, onde Ele anda contigo. Mas entenda que, para Deus criar essa transição, ou Ele cria, ou Ele usa cenários, ambientes e situações para transicionar a nossa fé de uma fé de informação para uma fé de experimentação. Porque o conhecimento no nível da experiência é muito mais eficaz. Só que o conhecimento no nível da experiência é muito desconfortável. Porque é confortável você sentar nessa cadeira, está quente lá, mas aqui está friozinho. Aí a gente senta aqui, a gente recebe a palavra, a gente recebe a informação. Uma coisa é eu receber a informação sobre a cura. Outra coisa é eu receber a cura de uma enfermidade na minha vida. Uma é informação. Olha, Jesus curou aqui no texto bíblico. Jesus curou aquela irmã. Olha aquele testemunho do pastor. Jesus curou lá. Aí você começa a se rodear de informações acerca da cura. Mas o que Deus quer fazer? Está na hora de você sair da informação e começar a experimentar cura na tua vida. Não fique confortável sentado só recebendo informação. Quando eu tenho uma revelação nova acerca da minha autoridade e do meu poder na tua vida. Agora, como é que Deus nos transiciona? Para Deus nos transicionar, primeiro Ele vai ter que criar ou usar uma situação para nos dar uma revelação dEle que a gente nunca conseguiria receber apenas por informação. Você entende isso? Existem coisas, existem experiências, existe uma sabedoria e um conhecimento que você nunca consegue atingir só no nível da informação. Você precisa mergulhar naquilo que Deus tem para a tua vida. Jó viveu tudo aquilo para no final ele ter essa conclusão. Eu conhecia por informação, eu ouvia falar, mas depois de passar por tanta coisa, a maioria delas difíceis, eu agora experimentei o que Deus tem para a minha vida. Então, a situação que Deus usa, o cenário que Deus usa para transicionar a minha fé de informação para experimentação, é o que nós chamamos de tempestade. Tempestade não é para matar você. Tempestade é para transicionar você do nível da informação para o nível da experimentação. Então, quando você passa por tempestades, você começa a viver coisas que a informação não conseguia passar para você com clareza. Mas quando você vive aquela situação, você entende muito bem. Então, tempestades para Deus, para Jesus, e nós lemos aqui uma ocasião de uma tempestade, é um episódio, é um ambiente onde Ele usa para crescer e melhorar a nossa fé. Na Bíblia, existem duas ocasiões onde Jesus está com os seus discípulos e Ele enfrenta tempestades. Primeira, a que nós lemos. Jesus entra no barco e está dormindo no travesseiro na popa do barco. Segunda, Jesus não está no barco, mas eles clamam e Jesus vem andando sobre as águas. E Pedro anda junto com Jesus. Esse que nós lemos aqui, o evento da tempestade de Marcos 4, é a primeira tempestade que envolve Jesus e os seus discípulos. E a Bíblia diz umas informações interessantes.
Eu vou reler Marcos capítulo 4, versículo 39. E despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, e o vento fica quieto. E o vento aquietou e tudo ficou bem calmo. Versículo 40. Então Jesus perguntou para os discípulos: por que vocês são tão medrosos? Como é que vocês ainda não têm fé? Os discípulos não tinham fé. Como assim, pastor? Eles não estavam andando com Jesus? Eles não estavam seguindo Jesus? Eles não estavam ouvindo a pregação de Jesus? Porque o contexto aqui é: Jesus está ensinando parábolas, Jesus está pregando, Jesus está num culto de domingo à noite, dando ensinamentos da palavra. Mas quando eles entram no barco, Jesus fala: vocês não têm fé. Não é que eles não tinham fé de informação, é que faltava para eles fé de experiência. Vocês não têm fé. Aí Jesus acalma o mar, e aí eles falam assim: quem é esse que até o mar e o vento obedecem? Olha como tempestade serve para aumentar a nossa fé e transicionar a nossa fé. Primeiro episódio de tempestade: vocês não têm fé. Jesus faz um milagre, acalma o mar, acalma o vento. Eles olham e falam: quem é esse Jesus? Eles não tinham fé e não tinham consciência do poder e da autoridade que Jesus tinha ainda. Não tinha. Aí quando você vai para o segundo episódio, Jesus não está no barco. Aí Jesus vem andando sobre as águas. Quando Pedro vê Jesus, ele fala: se é Jesus, me faz andar contigo sobre as águas. Opa, já transicionou alguma coisa. Na primeira ele perguntava: quem é este? Na segunda ele já sabia o poder e a autoridade. Se Jesus está andando sobre as águas, eu também posso andar sobre as águas. Se é Jesus e eu conheço o teu poder, me faz andar sobre as águas. Vem. Aí Pedro vai andando sobre as águas. A fé dele fica pequena. Ele afunda, Jesus resgata. E quando Jesus está resgatando ele, Jesus fala assim: homem de pequena fé. Viu a mudança? Primeira tempestade: vocês não têm fé. Segunda tempestade: homem de pouca fé. Para quem não tinha fé, pouca fé já é um avanço. Para quem falou: quem é este? Se é Jesus, eu vou andar sobre as águas junto contigo. Já é um avanço. Deus permite a gente passar por tempestades para a gente experimentar coisas que a gente só ouviu falar. Deus permite a gente passar por dificuldades. Que bom ouvir o aleluia da Edna. Edna, que saudade desse teu aleluia, então glória a Deus. Continua. Deus te cure em nome de Jesus, Edna. Eu estou sentindo o espírito de cura e que você viva a experiência da qual nós estamos pregando hoje, em nome de Jesus. A tempestade que Deus permite a gente passar não é para matar a gente, é para crescer a nossa fé. Pedro sai do barco sozinho, ele afunda, Jesus o pega e ele volta para o barco nos braços de Jesus. Porque tempestade na vida de crente não afasta crente de Jesus, joga os crentes nos braços do nosso Salvador. Que nenhuma tempestade, que nenhuma doença, que nenhuma dificuldade te tire da comunhão, que arranque a tua fé. Pelo contrário, tempestade na vida de quem crê em Deus te empurra para os colos do Senhor. Empurro. Satanás acha que levantando tempestade contra a nossa vida vai desviar a gente. Pedro foi parar nos braços de Jesus. Assim vai ser na tua casa e na tua família. Eu profetizo que as tempestades que você vai passar na sua vida vão te empurrar e te tornar mais íntimos do Deus que você serve. Alguém recebe essa palavra? Então, olha o contexto de Marcos capítulo 4. Jesus está ensinando, Jesus está pregando, Jesus está contando algumas parábolas: parábola do semeador, parábola da candeia, parábola da semente, parábola do grão de mostarda. Você lembra que ele questionou os discípulos: vem aqui, como é que vocês ainda não aprenderam? Vocês não estão prestando atenção, vocês não estão vendo nada? Porque antes de entrar no mar, Jesus estava pregando algumas parábolas, e uma dessas parábolas é a parábola do semeador. Ele fala assim: o semeador chega no campo e ele lança, é como se fosse a palavra. Depois ele explica que a palavra é a semente, o campo é o coração, e o semeador é quem prega a palavra. Então o semeador, ele pega a semente, ele lança no campo, e depois de lançar, o seu trabalho está terminado, ele descansa e dorme. Jesus conta esta parábola e outras parábolas. Aí depois de contar essas parábolas e lançar essas sementes, o que Jesus faz? Vamos para o barco atravessar? Jesus deita e dorme. Precisa desenhar? O semeador lança a semente. Depois o trabalho dele está terminado.
ele descansa e dorme. Vamos atravessar? Jesus descansa e dorme. Jesus faz o que ele acabou de ensinar. Jesus primeiro conta a teoria, depois ele exemplifica na prática. Jesus primeiro dá uma informação, depois ele passa para o nível da experimentação. Porque às vezes a gente está acostumado a ficar na margem, porque a gente acha que a prática da fé está na margem. A margem é muito rasa para você. Você quer praticar e experimentar aquilo que Deus colocou? Vai para o mar, é lá no profundo, é lá na água que Deus vai transicionar a tua fé. Ele vai te tirar da margem e vai te levar para o profundo. Ele vai parar com a teoria e ele vai iniciar a prática. Jesus é mestre por excelência. Você entende a didática dele? Na parábola ele ensina falando, e no barco ele ensina fazendo. Ele começa na teoria ao falar a parábola e ele passa para a prática ao entrar no barco, porque vida com Jesus é assim. Hoje você está sendo ensinado. Quando eu der o amém, está na hora de praticar aquilo que você aprendeu aqui. De que vale eu só receber semente, eu só ser alimentado, mas permanecer no raso e na margem? Eu quero ir mais profundo nas experiências que eu tenho com Deus. Hoje eu estou sendo um semeador, eu estou lançando sementes aqui. Será que tem alguém que já está recebendo e vai colocar em prática essa semente? Porque a bênção, mas pastor, a fé, ela não vem pelo ouvir? Vem, mas ela não cresce pelo ouvir, porque a fé sem obras é morta. Eu preciso praticar a minha fé para ela crescer. Então não adianta só ficar no nível da informação. Você precisa passar para o nível da experimentação. Jesus certa vez está com os seus discípulos e ele lava os pés. Vocês conhecem essa passagem? Jesus lava os pés dos discípulos e aí ao final de lavar os pés ele levanta, coloca a roupa dele, senta de novo na mesa de ceia. Aí ele fala assim: vocês viram o que eu fiz? Vocês têm que fazer isso uns com os outros. Aí no final do texto ele fala assim, ó: agora que vocês sabem estas coisas, bem-aventurados são se as praticarem. A tua bênção não está no ouvir. Tua bênção chega quando você ouve e pratica. Agora que vocês sabem estas coisas, bem-aventurados são se as praticardes. Está na hora da igreja só ficar ouvindo a palavra. Está na hora da gente praticar a palavra. Está na hora de Deus transicionar a nossa igreja. Está na hora da gente começar a suplicar e pedir para Deus: Deus, eu não quero ficar no nível raso da informação. Deus, me leva a um local mais profundo, Senhor. Eu quero experimentar tudo aquilo que Tu tens para a minha vida. Eu fico coçando como um pastor, me coço quando eu vejo. E a gente começa a ver isso nas estatísticas do IBGE. Eu nunca vi uma nomenclatura que a última pesquisa já trouxe. Que nomenclatura é essa? Porque lá tem religião no Brasil. Aí tem uma nova nomenclatura chamada cristãos evangélicos não praticantes. Pastor, sabe o que é? Eu tenho fé, só que eu não leio a Bíblia. Eu tenho fé, mas eu não oro. Eu tenho fé, mas eu não congrego. Eu tenho fé, mas eu não vou para a igreja. Eu tenho fé, mas eu não necessariamente pratico a minha fé. Desculpa te dizer, você não tem fé. Como assim? A fé sem obra é morta, a fé sem prática. A obra significa prática da fé, exercício da fé. Como é que eu vou falar assim? Eu tenho fé, mas não pratico ela. Aí você abre a tua Bíblia. É por isso que você se chama de não praticante. É porque você não entende nada de Bíblia. A fé sem prática é morta. Você tem uma fé morta, uma fé que é ineficiente, uma fé que é infrutífera. Começa a suplementar, a adicionar algumas coisas na tua fé e começa a praticar. Sai do nível da informação e entra no nível da experiência que Deus tem para a sua vida. Meu Deus, aleluia. Que palavra libertadora. Que palavra libertadora. Jesus ensina e fala assim: vamos passar para o outro lado. Jesus sabia que teria uma tempestade. É aí que muito crente não entende. Pastor, mas Jesus não está aqui para me livrar da tempestade. Não, Ele está aqui para te livrar na tempestade. Porque para Jesus, tempestade é escola. Tempestade é didática. Existem coisas que uma tempestade ensina que uma cadeira com ar-condicionado e água de coco nunca vão te ensinar. Não é Deus que cria a tempestade, mas é Deus que usa a tempestade para você ter uma revelação que a informação nunca poderia te trazer. Depois posta isso no teu Twitter lá. Deus permite tempestades na minha vida para me tirar do ambiente da informação
e começar a me levar para o ambiente da experiência. Ele sabia que tinha uma tempestade? Sim. Então, quando Deus permite eu passar por uma tempestade, ao mesmo tempo Ele está falando para mim, tu vai entrar na tempestade, mas eu te garanto a minha presença. É tão bom a gente ter uma fé praticante. Eu não vou dizer praticante, porque não tem como ter fé não praticante. É tão bom a gente ter fé, porque a fé ela muda a lente de como nós enxergamos as tempestades. E eu quero que você saia daqui hoje com esse ensinamento. Não tenta fugir da tempestade, se Deus permite você entrar nela para ensinar algumas coisas para você. Porque se você quer se livrar e sair da tempestade, Ele vai ter que mandar de novo uma nova tempestade para te ensinar um velho ensinamento que você ainda não aprendeu. Por que 40 anos no deserto do povo? Porque eles não aprenderam ainda. Tinha uma profecia de 40 anos, eles ficam no deserto até o dia que eles aprenderem que o lugar deles não é no deserto. Deus vai permitir você permanecer na tempestade até o dia que você entender que você precisa sair da informação para a experiência. Enquanto você não aprender, Ele vai mandar uma nova tempestade, ou permitir uma nova tempestade para te ensinar um ensinamento que era para você ter aprendido há muito tempo atrás. Deus está falando com alguém através dessa palavra. Hoje, depois do EBD, nós fomos no funeral de uma irmã, lá no Parque 2. Funeral de crente é um negócio estranho. O povo cantava hino, falava de esperança, falava do céu, da Nova Jerusalém. É natural sair uma lágrima, é natural sair um choro, é natural um tremelique, é natural você sentir uma dor, é natural. Mas você já foi para funeral, para sepultamento de gente que nunca teve fé nenhuma? Meu irmão, parece que é o fim do mundo. Porque a fé me faz enxergar as dores de uma maneira diferente. Se eu não tenho fé, é o fim do mundo. Mas se eu tenho fé, não é o fim do mundo. É o começo de uma vida eterna. A fé me faz enxergar as situações e tempestades da vida de uma maneira diferente. Que a sua fé saia do nível da informação, para que você possa enxergar o porquê você está passando por isso. Aprenda rápido que logo vem a voz do Senhor dizendo: ei, acalma mar, aquieta vento, e vai se aquietar. As ondas estavam inundando o barco. E o texto deixa explícito, olha, Jesus estava dormindo na popa, num travesseiro, na popa do barco. Popa é o lugar do comandante. Você fala, Jesus está dormindo, Deus não está me vendo, Deus está calado. Não, Deus continua no controle da tua vida. Mas Ele está calado, porque quando eles acordam Jesus, tu não te importa que pereçamos? Jesus não fala nada para os discípulos. Jesus não dirige a palavra para os discípulos. Quando Jesus é acordado e provocado pelos discípulos, a primeira coisa que Jesus faz é: mar, acalma-te, vento, aquieta-te. Pastor, por que Deus não responde? Porque Deus está falando com o teu problema antes de falar contigo. Quando Ele dirigir a palavra para você, o problema já vai estar resolvido. Então não reclama que você não está ouvindo. O que Deus está falando é que Deus está falando para a tua tempestade. Aí quando Ele for falar para ti, já vai estar calmo, já vai estar quieto, já vai estar contornado. Deus às vezes não fala com a gente, porque Ele está falando com a nossa tempestade. E quando Ele abre a boca, ponto, acalma, tudo para, tudo fica tranquilo. Mar, acalme-se, vento, aquieta-te. Que interessante. Jesus usa um termo para controlar o vento. Se você for ver de novo, no hebraico, na língua que você quiser, mas deixa eu ficar na língua portuguesa, que é o que eu domino mesmo. Se você for lá em Marcos capítulo 1, versículo 21, Jesus usa o mesmo termo para expulsar um demônio de um menino dentro da sinagoga, que Ele usa para acalmar o vento de uma tempestade. Eu aprendo que existem tempestades que são naturais. A economia está ruim, todo mundo perde. Existe transição geopolíticas, guerras, todo mundo perde. Mas você sabia que grandes e muitas das guerras que você está passando e tempestades não são naturais, são tempestades espirituais. Jesus fala para o demônio: aquieta-te, expulsa o demônio aquietando. E a mesma termo e palavra, Ele acalma uma tempestade, porque aquilo não era uma tempestade natural, era uma tempestade espiritual. E para a gente vencer e acalmar tempestades espirituais, não tem como a gente ganhar essa guerra.
e acalmar essa tempestade com armas naturais. O grande problema nosso é que quando a gente está passando e vivendo uma guerra espiritual, uma tempestade espiritual, a gente quer usar armas terrenas e físicas para resolver. Tem guerra e tempestade que o teu dinheiro não resolve. Tem guerra que o teu terapeuta não resolve, nada contra. Eu acho que é muito próprio e precisa buscar um terapeuta e ajuda. Mas existem guerras que só o Espírito Santo de Deus pode vencer e acalmar na tua vida. Comece a se vestir da armadura de Deus. Comece a sair da informação e comece a passar para a experiência, para Deus te capacitar, para Deus te colocar ferramentas para você vencer as guerras que não são naturais, são guerras espirituais. Sabe por quê? Entenda. Jesus, ele está indo para Gadara. Me lembrou daquele vídeo da internet. Diga Gadara, Gadara. Ele está indo para o mar de Gadara, e todo mundo, Gadara. Jesus está indo para Gadara, e lá tem um endemoniado com uma legião. Quando ele pisa na margem, uma legião, um homem com 6.000 demônios, fica endemoniado quando Jesus pisa lá, porque ele sabe qual vai ser o destino dele, ele sabe o que vai acontecer com ele. Talvez esta é a razão porque a tempestade se levantou. Porque teria uma legião que sairia do corpo de um homem e libertação chegaria àquela cidade. Talvez você não saiba, mas as tempestades que estão se levantando contra você, não é para você ter medo da tempestade. É a tempestade que está com medo de você chegar no destino que Deus programou para você. Aí ela se levanta, ele não pode chegar lá, ele não pode chegar com aquela pessoa, ele não pode entrar naquele ambiente, ele não pode estar naquele culto, ele não pode assinar aquele documento, ele não pode entrar naquele ambiente, ele não pode conversar com aquela pessoa. Por quê? Porque se acontecer, nós estamos acabados. Aí Satanás e os seus demônios levantam tempestades sobrenaturais, infernais, espirituais, para parar a sua caminhada. Existem tempestades que não são naturais, são espirituais. E só se vencem com armas espirituais. Jesus repreende o mar. Não acalma não, ele repreende. Acalma, aí os discípulos falam assim, quem é esse? Quem é esse? Porque eles só conheciam a informação. Agora que eles estão experimentando algo de perto, eles falam, meu Deus, eu tenho que dizer quem é esse, porque a informação que eu tinha acerca dele não bate com aquilo que eu estou vivendo. Eu pensava uma coisa, mas ele vai muito além, ele é mais poderoso. Você lembra quando um amigo de Jesus, que fez Jesus chorar, morreu? A família falou, Jesus, corre lá, porque ele está doente, e você pode curar. Porque a informação que as pessoas tinham acerca de Jesus é, ele cura quem tem doença. É essa a informação. Por isso elas aceleraram e falaram, Jesus, corre lá, porque ele está doente, antes que seja tarde demais. Porque a informação que tinham é, Jesus cura. Aí Jesus de propósito atrasa, para que ele morra. Aí quando chega ele fala assim, nem precisa ir mais. Não precisa não, porque ele já morreu. Entende a transição que faz? Jesus de propósito atrasou, porque eles tinham a informação que ele curava, mas Jesus queria revelar que ele também ressuscita mortos. Informação não passa isso. Você tem que viver isso, pastor, está demorando. É porque Deus está preparando e vai se revelar para você de uma maneira como você nunca experimentou ele antes. Ele atrasa de propósito. Tudo que ele faz é pensado para você ter uma revelação que a informação nunca poderia te passar. O pessoal do louvor pode subir aqui, dos músicos, por favor. Aleluia, aleluia. Escuta isso. Aí ele acalma. Quem é esse que até o mar e o vento obedecem? Esse é o último versículo de Marcos capítulo 4. Pastor, qual é o desenrolar da história? Quem é ele? Quem foi que respondeu? Jesus falou alguma coisa? Pedro, como depois ele falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus. O céu revelou e colocou alguma coisa na boca de alguém para essa resposta acontecer? Porque acabou o capítulo
E parece que deram um ponto final e rasgaram outra página, porque daqui passa para um outro evento, pastor, e ninguém responde. Quem é Jesus? Não tem essa resposta. Na verdade tem. É só você continuar lendo. Porque a nossa Bíblia de hoje, ela foi compilada em capítulos para facilitar um encontro. Eu falo aqui, Marcos capítulo 4, versículo tal, você vai direto. Mas a Bíblia ela foi escrita sem separação de capítulos. Isso aqui é uma história contínua. É só você abrir Marcos capítulo 5 e você vai ver a continuação cronológica daquilo que aconteceu. Porque eles perguntam, quem é esse que até o mar e o vento obedecem? E aí eles atravessam e chegam em Gadara, onde tem uma legião, um homem que se joga, que se corta. Ninguém consegue prender, ele quebra os grilhões, ele quebra, ninguém consegue confinar esse homem. Aí Jesus chega naquele local. Eu quero botar na tela, bota para mim Marcos capítulo 5, versículo 1, a continuidade. Eles perguntam, quem é esse que até o mar e o vento obedecem? Aí Jesus e os discípulos chegaram a outra margem no mar, a terra dos Gerazenos, e desembarcaram. Logo um homem possuído de espírito imundo e veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes, cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos, pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu. Estou falando de uma legião de demônios. Ele viu Jesus, a legião, correu, prostrou-se, se colocou de joelhos diante de Jesus, gritando em alta voz. O que ele gritou? Você lembra da pergunta que não teve resposta? Quem é esse que o mar e o vento obedecem? Jesus chega em Gadara e um homem com 6.000 demônios, no último versículo, gritando em alta voz, disse: o que você quer comigo? Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Você está entendendo isso? O que os discípulos não conseguiam responder estava na ponta da língua de um demônio, de uma legião. Como pode nós, filhos de Deus, que aprendemos a palavra, não temos a experiência necessária para reconhecer quem Jesus é, mas demônios, ao olhar para Jesus, se prostram primeiro? Porque tem muito crente que não se prostra não. Demônio sabe com quem ele está falando. Parece que até o demônio, rapaz, tem mais experiência com Jesus, com Deus, do que a gente. A gente tem que aprender. Desculpa isso, mas a gente tem que aprender alguma coisa com os demônios mesmo. Ele se prostrou, e a resposta que os discípulos não conseguiram responder estava na ponta da língua. Quem é este? Aí a legião falou: Jesus, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, está na hora da igreja amadurecer e sair do nível da informação e passar para o nível da experiência. A gente precisa ter na ponta da nossa língua essa resposta. Essa resposta que vai salvar vidas, que vai ganhar São José dos Campos. Não é o que a gente fala a nível de informação. Porque às vezes a informação é legal, vai na igreja, ouve, você fala. Mas quando você passa por uma experiência, não tem como negar. Alguém pode até contradizer a informação que você fala, mas não tem como contradizer a cura que você vai receber. Não tem, não tem, não tem. Eu falei do amigo de Jesus que ressuscitou, que Jesus atrasou. Ele nem precisava pregar mais, com a boca, porque ele pregava com a vida. Você imagina? E Jesus em vários momentos, teve aquele momento que a irmã dele me pegou e quebrou um perfume aos pés de Jesus. Ele estava sentado do lado, com a palavra. O nosso irmão que ressuscitou dos mortos, não precisa pregar não, porque só a presença dele ali já é uma pregação. Eu estava morto e ressuscitei. Por que eu vou abrir a boca para dar informação se eu tenho uma experiência de vida para transmitir para as pessoas? A tua experiência de vida fala mais alto do que as palavras e informações da tua boca. Começa a experimentar e viver coisas com Deus além da informação que você tem. Quando nós conhecemos a Ele, conhecemos o seu poder, a sua autoridade e recebemos o seu poder e a sua autoridade. E talvez tenham pessoas nessa noite
que conhecem Jesus a nível só de informação. Eu ouvi falar, eu li um livro, eu vi uma pregação, eu sempre ouço louvores, amém. Eu sei sobre ele. Se eu falo assim, Deus é bom, você fala o tempo todo. E se eu falo o tempo todo, você fala, Deus é bom. Ok, você tem versículos decorados, você tem informação acerca da palavra, mas você já teve uma experiência com ela? Você pode ficar de pé rapidamente, daqui a pouco nós vamos para a Santa Ceia. Eu vou pedir que o coral já possa subir aqui, por favor. Mas eu preciso fazer isso nesse momento, já que a gente está dentro. Suba aqui, coral, por favor. Rapidamente, para a gente dar continuidade na Santa Ceia do Senhor. E temos um tempo muito bom para isto. Escute. Se você conhece Jesus só a nível de informação, mas você nunca teve uma experiência de salvação, você nunca teve uma experiência de entrega, você nunca colocou a sua vida diante do altar, essa é a noite de transição na sua vida. Está na hora de você ter uma experiência com Jesus. E a primeira experiência com Jesus é a da salvação. É a melhor experiência que a gente pode ter com Ele. É quando nós entregamos a nossa vida e falamos, Senhor, eu não quero só ouvir falar, eu quero Te ver, eu quero ser guiado por Ti, eu quero sentir a Tua mão na minha vida. Se tem alguém que está entre nós, que quer transicionar e aceitar Jesus, e tomar a decisão de ser salvo nesta noite, eu vou pedir que você saia do seu lugar e venha aqui para frente, rápido. Eu preciso orar por você. Nós vamos entrar na Santa Ceia, mas se tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, vem aqui para frente. Se você estava afastado, segundo o convite, afastado dos caminhos do Senhor, e hoje você quer entregar a sua vida, voltar à comunhão do corpo de Cristo e da casa do Senhor, sai do seu lugar também e vem aqui para frente. Eu não sei se você está percebendo a minha didática. Eu ensinei a teoria, agora eu estou indo para a prática. Eu lancei a semente, agora eu estou te levando para dentro do barco. Tem alguém aqui que quer viver o que eu acabei de pregar? Tem alguém aqui que quer transicionar a sua vida e sair da informação e ir para a experiência de salvação? Se tem, nós já vamos para a Santa Ceia, mas eu preciso perguntar, se tem alguém aqui, levante a sua mão aí onde você está. Será que nós estamos apenas no meio de salvos? Tem alguém na galeria? Tem alguém? Eu estou provocando, não precisa emocionalizar, não precisa, tem alguém que quer viver essa transição na sua vida? Deus está te dando essa chance hoje aqui. Ele vai te tirar da informação que você recebeu e te colocar na experiência para você praticar. Entre nós, tem alguém que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Ele? Eu vou pedir que o pastor Ribeiro e a pastora Adelma subam aqui para a Santa Ceia.